Os presidentes de 10 seccionais da OAB protocolaram pedido para que o Conselho Federal da Ordem tome providências sobre decisões do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e integrante do STF, que, segundo o entendimento, tem invadido prerrogativas dos advogados. O grupo também pediu a análise de constitucionalidade da decisão de Moraes sobre o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar atos contra o resultado das eleições presidenciais. E sobre isso a gente conversa agora com a presidente da OAB do Mato Grosso, Gisela Cardoso. Doutora Gisela, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom, doutora, em resumo, o grupo quer que haja alguma decisão, alguma forma de combater essas decisões de Alexandre de Moraes, com destaque para essa que determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas, e também o acusam de violar o direito, dos advogados de defesa, a prerrogativa dos advogados de defesa. Qual deve ser a postura, do Conselho diante dessa manifestação? Quais são as expectativas? Bom, na verdade, acho que uma das principais preocupações da Ordem dos Advogados do Brasil é realmente a garantia das prerrogativas dos advogados e advogadas que estão atuando, em especial nesses processos que resultaram recentemente nessa última decisão, com bloqueios em contas e outros cerceamentos de direitos. Então, no primeiro momento, acho que a principal garantia a ser observada e o que a gente busca junto ao Conselho Federal, de uma forma bastante ativa, é a garantia das prerrogativas do advogado, Paralelamente, pede-se também uma avaliação técnica, uma avaliação acerca dessas decisões no que fere possíveis violações a preceitos constitucionais. Nós temos a nossa Constituição Federal como a base do nosso sistema democrático de direito, e a partir dela a gente precisa conduzir, é necessário que todas as ações sejam conduzidas. Então é nessa linha que se busca, junto ao Conselho Federal, junto aos seus órgãos, até para que haja um alinhamento de posicionamento, um alinhamento de decisões, essa análise a princípio pelas comissões de estudos constitucionais e, é claro, essa garantia de acesso, essa garantia da livre, da total prerrogativa da advocacia para o seu exercício pleno da advocacia. Agora, doutora, a gente segue com as perguntas dos comentaristas, começando por Roberto Mota. Bom dia, doutora. Parabéns pela iniciativa. O Brasil tem observado uma sequência de decisões judiciais cada vez mais frequente, nos parece, e de natureza cada vez mais dura. É uma lista tão grande que é difícil a gente selecionar, mas eu posso dizer que as que mais angustiam o cidadão comum, o trabalhador, o cidadão de bem, são cancelamentos de redes sociais. Você escreve uma coisa na rede hoje, amanhã a sua rede foi embora e não se sabe por quê, não consegue saber nem o que provocou. Bloqueio de contas bancárias. Quem acompanha minimamente o noticiário conhece inúmeros casos de assassinos, estupradores, sequestradores, traficantes, e a gente nunca ouviu falar de nenhum deles ter as suas contas bancárias bloqueadas imediatamente, e cidadãos de bem estão passando por isso. Intimação para depor na polícia também, pessoas recebem intimação e têm dificuldade até de descobrir de onde veio, qual é a origem dessa intimação. E, por último, agora, uma coisa que implantou o terror e a angústia e a perplexidade no coração das famílias, que é uma aparente tentativa de ameaçar pais e mães de perder a guarda dos seus filhos pelo simples fato de ter levado esses filhos a uma manifestação. Então, o cidadão comum, ele olha para essa situação toda e ele está numa mistura de angústia, de medo e de incredulidade. E a pergunta que eu lhe faço, em nome dessas pessoas, é: que remédio existe para essa situação? O remédio está na própria Constituição Federal. Você bem destacou uma série de situações, uma série de decisões, e o que se busca é realmente a avaliação dessas decisões sob a luz da nossa Constituição Federal.
A Constituição Federal, desde 88, vem sendo o grande pilar do Estado Democrático de Direito. E ela estabelece em seus artigos que ninguém será privado de sua liberdade, que ninguém será privado dos seus bens, sem que haja um respeito ao devido processo legal. Ela estabelece em seus artigos a liberdade de expressão, vedado o anonimato, é claro, mas a liberdade de expressão de pensamento. Então, eu acredito que todas as respostas, elas estão dentro da própria Constituição. O ordenamento jurídico, ele tem que se basear na Constituição Federal. E assim o fazendo, nós encaminharemos para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Volto a dizer, a manutenção do Estado Democrático de Direito, ela pauta-se, ela precisa pautar-se na defesa da Constituição Federal. E é nessa linha que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela vai sempre pontuar. A Ordem, ela é defensora do Estado Democrático de Direito, a Ordem, ela é defensora da Constituição Federal, dos direitos sociais, e essa é uma preocupação também, o reflexo dessas decisões para aqueles que estão extra, né, que estão além destes processos. Por exemplo, bloqueio de contas podem aí resultar numa dificuldade para o cumprimento de obrigações trabalhistas daqueles empregadores que tiveram suas contas bloqueadas. Isso é apenas um exemplo e é um questionamento também que se coloca no ofício que foi mandado. Então, a preocupação da Ordem é nesse sentido, é que se garanta a defesa da Constituição, é que se garanta o Estado Democrático de Direito, que se garanta os direitos sociais, sempre partindo de uma análise constitucional. O nosso Conselho Federal já reiterou por diversas vezes a defesa da Constituição Federal, o presidente Beto Simonetti, por reiteradas vezes, atuando firmemente na defesa das prerrogativas da advocacia. Sim. E defender prerrogativa da advocacia significa defender o exercício da defesa da população, do cidadão que eventualmente está sendo atingido por essas e outras decisões. Então, acredito e volto a afirmar, a manutenção do nosso Estado Democrático de Direito está baseada na observação de todos os princípios, todas as garantias que a nossa Constituição Federal nos estabelece. Bom, na sequência da pergunta de Amanda Klein, só peço perguntas um pouco mais curtas e respostas também. O nosso tempo, infelizmente, hoje é mais curto ainda. Amanda. Bom dia, Gisela. Você fez toda a sua resposta citando a Constituição Federal e a ordem democrática, o Estado Democrático de Direito, mas o que essas manifestações pedem é justamente o que elas propõem é dilapidar o Estado Democrático de Direito, porque elas pedem intervenção militar, intervenção federal, fazem uma distorção do que é previsto na Constituição. Intervenção militar, obviamente, nem é prevista na Constituição. E o que o ministro Alexandre de Moraes faz ao bloquear essas contas desses empresários, há indícios de que esses empresários, segundo investigações policiais, estão financiando esses atos. Afinal de contas, os caminhoneiros não teriam como parar de trabalhar e deixar de ganhar durante tantos dias bloqueando estradas. Aliás, o seu estado, Mato Grosso, é o único estado que tem 10 pontos de bloqueio totais de rodovias, segundo o último boletim divulgado ontem. Quer dizer, como lidar? Obviamente, é uma fricção de direitos aí, né? Direito de manifestação, direito de reunião, liberdade de expressão e, por outro lado, a preocupação em manter a democracia. Como lidar com a fricção entre esses dois direitos? Perfeito, Amanda. Na verdade, nenhum direito, ou em regra, os direitos não são absolutos, né? Todo o direito, toda garantia de direito, ela encontra os seus limites dentro da própria estrutura legal. Então, nós temos aqui, aí deixar bem claro que em nenhum momento apoia-se qualquer movimento baseado em violência, qualquer movimento que venha contra o Estado Democrático de Direito, movimentos pedindo intervenção militar, como você bem citou. Agora, a livre manifestação de pensamento, e aí é importante destacar, nós estamos com milhares de pessoas nas ruas. Essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam de respostas. É claro que, volto a dizer, não há qualquer apoiamento, ou pelo menos pensar em se apoiar atos que venham, que estão vinculados a vandalismo, atos que estejam vinculados a pedido de intervenção contra o Estado Democrático de Direito. O que se busca, o que se pretende, o que é necessário é que essas limitações ao exercício pleno do direito, elas sejam observadas de acordo com a própria Constituição Federal. Direitos não são absolutos, mas as restrições e as limitações estão previstas na própria legislação e isso precisa ser observado. Coronel Tadeu, sua pergunta.
Bom dia, doutora Gisela. O Roberto Mota ele já fez um respeitoso e breve relatório de tudo que o ministro Alexandre Moraes tem praticado nos últimos tempos, nos últimos 4 anos mais precisamente. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: o freio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida nenhuma, pela Constituição Federal, o Senado. Minha pergunta: não seria o caso da OAB se mobilizar e fazer pressão nos senadores para que eles possam apurar devidamente todos esses comportamentos distorcidos que o judiciário vem protagonizando? Coronel, eu acho que a OAB ela não age por pressão, né? A OAB ela tem uma ação institucional, ela age sempre pelo diálogo. E eu acredito que sim, neste momento a OAB ela pode ser a balizadora, ela pode buscar esse momento de pacificação que o país necessita através das suas ações institucionais, através do diálogo franco. E é isso que nós estamos buscando, uma OAB que possa atuar como talvez a grande pacificadora neste momento. As funções institucionais da OAB a autorizam, a habilitam a buscar essa pacificação através dessa ação institucional.